Sabe aquele tipo de livro que é assustador o bastante para te fazer ficar com medo de virar a próxima página, mas mesmo assim você não consegue se conter porque a leitura tá muito boa? É sobre esse tipo de romance que a gente vai falar hoje. Eu sou Jefferson Barbosa e a gente vai conversar um pouquinho sobre Hell House, A Casa Infernal, da editora Darkside. Sim, eu li um livro de terror. Eu confesso que isso não aconteceria há alguns anos atrás. Nunca gostei de ver filmes de terror sozinho, nem nenhuma coisa do tipo. Mas eu confesso que nisso eu tive uma influência muito positiva da minha parceira, minha esposa e também parceira desse canal, Juliana Matos, que sempre foi apaixonada por filmes de horror. E acabei que com o tempo eu acostumei a ver isso com ela e me aventurei nessa primeira leitura de um romance de terror de verdade sozinho. E não posso ter outras palavras para dizer de que foi sensacional a experiência. Mas antes de nós falarmos especificamente sobre o romance, a gente vai falar um pouquinho sobre o autor dessa obra, que é o Richard Matheson. O Richard Burton Matheson nasceu em Allendale em 20 de fevereiro de 1926 e faleceu em 2013. Ele foi um reconhecido escritor, contista, roteirista norte-americano e suas obras foram principalmente dos gêneros de fantasia, horror e ficção científica. E falando em obras anteriores, nós já temos, né, eu já li um livro do autor e já tem resenha aqui no canal sobre Eu Sou a Lenda, que foi publicado pela editora Aleph. E eu amei muito, 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 muito essa leitura e foi uma das coisas que me motivaram a que o meu primeiro livro, propriamente de terror, fosse de um autor que eu já conhecia e tinha gostado muito. Apesar desse livro ser ficção científica, ele tem umas pegadas já de horror muito interessantes, então eu já sabia o que eu ia encontrar, mas acabei me surpreendendo bastante com o que eu encontrei em Hell House. Esse livro super lindo aqui da editora Darkside vem com essa pegada super interessante que faz parte de uma coleção que eles estão chamando de Dark House, que fala sobre casas assombradas. O livro ele tem um projeto gráfico muito arrojado, né? Você vê que você não tem o nome do autor na capa, você não tem nada na lombada, a referência vem só aqui na contracapa. O livro é em capa dura e todos os livros têm essa pegada tipográfica bem interessante com as letras se formando no meio da ilustração. Essa é a coleção completa que a Darkside lançou sobre casas assombradas, que tem 3 livros. O primeiro é o livro Amityville, que inclusive virou filme, eu acho que dos 3, talvez seja o mais conhecido. Nós temos o livro Elementais, que aqui vai abordar não só uma, mas 3 casas assombradas, e o livro que nós estamos tratando aqui hoje, que é o Hell House, Casa Infernal, do autor Richard Matheson. Nessa história nós vamos acompanhar um doutor em física, Lionel Barrett, que é chamado de um multimilionário chamado Deutsch, quer descobrir se há vida após a morte. Então ele oferece $100 mil ao Dr. Barrett para que ele possa comprovar que há essa possibilidade de vida após a morte. Mas como ele vai fazer isso? Enviando o Dr. Barrett e mais outros 2 convidados para o que ele chama de Monte Everest das casas mal assombradas, que é a Hell House, a Casa Infernal, que dá título a esse livro. Junto com ele, o Deutsch então convidou outros 2 médiums, a Florence Tanner, que é uma médium psíquica, que não tem um contato, não tem incorporações físicas, e o único sobrevivente de um dos atentados que aconteceram na casa, né, numa ida anterior, há várias décadas atrás, que é o Ben Fisher. Na época ele tinha apenas 15 anos e ele foi o único sobrevivente de todos que foram para casa naquela época. O Dr. Barrett acaba levando também sua esposa por insistência dela e essas 4 pessoas vão passar do dia 18 até a noite de Natal, no dia 24, a véspera de Natal, dias infernais na casa Hell House. O livro é super rápido e sucinto nas informações e pode parecer que eu falei muita coisa, spoiler, mas todas essas informações que eu falei para vocês acontecem nas primeiras páginas mesmo do livro. O livro ele tem 300 e poucas páginas e lá no finalzinho tem um adendo, né, um pós-fácil escrito pelo Vinícius, que é o tradutor dessa obra, que vai falar um pouquinho sobre parapsicologia. Então é um livro super tranquilo de ler. Eu li em um dia, de um dia para o outro, e não era a minha intenção
atenção e ler um dia, mas é porque as coisas acontecem de forma tão alucinada e você não quer parar de virar as páginas e saber como que essa história termina. O livro é de 1971, então ele já completou os seus 50 anos. E uma coisa que me surpreendeu bastante, até pela idade do romance, é a sua ousadia em muitos aspectos. O livro ele tem uma pegada sexual extremamente forte. Quando eu digo sexual, você não vai encontrar cenas descritas com essas questões, mas simplesmente subversões sexuais, religiosas. O livro ele não tem medo de ser grotesco ao extremo e de causar reações estranhas em você. Você vai encontrar nesse livro toda possível profanação do sagrado imaginável. Desde um crucifixo com Cristo com um falo gigante, até pinturas orgiásticas e coisas do tipo, justamente porque ele quer dar realmente essa interpretação para casa realmente infernal, levando em consideração esse sentido sagrado da questão. Até porque a casa aqui é o principal personagem dessa história. A casa ela tem uma vida à parte. A casa é gigantesca. Nós temos sauna, adega, uma capela, um salão de baile, nós temos um teatro aqui dentro. E tudo em escala magnânima. Justamente porque a casa, com todos esses elementos e esses cenários, criam experiências muito ricas. E é na descrição do que aconteceu no passado dessa casa e de como essa ambiência sinistra vai agregando a você na leitura, não um horror. Não é aquele tipo de livro que dá muito medo, mas ele cria um sentimento de medo no ambiente, como se qualquer coisa pudesse acontecer. Como se você não tivesse segurança de estar lendo aquelas páginas ou de estar ali junto com os personagens e qualquer coisa pudesse acontecer, porque qualquer coisa acontece nesse romance. As partes do romance são divididas nos dias em que eles acontecem. Então aqui a gente tem uma divisão, por exemplo, do dia 20 de dezembro de 1970 e ele vai trazendo subpartes dividido por horas. E eu acho engraçado que são horas muito exatas, 22 horas e 39 minutos. E essas partes que são divididas em horas e minutos, elas são mais rápidas, a pegada Dan Brown. Na verdade, o Dan Brown aqui está imitando o Richard Matheson. Você sempre tem essas sessões muito curtas que te fazem querer ler a próxima sessão, e talvez por isso eu tenha terminado o livro em um dia. Como eu disse, por a gente estar falando em casa infernal, e é impossível desassociar o inferno da religião cristã, e aqui no caso a gente está falando de parapsicologia, mediunidade, então o contexto da religião ele está muito envolto em todo o romance. E o fato dele terminar no dia 24 de dezembro, na véspera de Natal, é também muito emblemático para o romance em si. A casa é o melhor personagem dessa história. E quando a gente vai para os outros 4 personagens, eu posso dizer que neles nós temos também o melhor e o pior do livro. Eu me espantei muito como eu desgostei completamente do físico. O Dr. Barrett é um personagem extremamente chato e você acaba se afeiçoando muito bem a outros personagens que pareciam ser muito coadjuvantes e que na verdade acabam se tornando protagonistas da história. Na verdade, o que o Richard Matheson quer é com que cada um dos personagens tenha uma visão muito distinta do que está acontecendo. Enquanto o físico Dr. Barrett tem uma visão muito cética em relação à religiosidade e às questões sentimentais e enxerga toda essa questão da paranormalidade completamente como algo científico e que pode ser descrito por fenômenos naturais, nós temos a visão dos médiums que estão ali, um que está fechado à situação e outra que está completamente aberta e que enxergam na questão algo completamente emotivo, memorialista e dependendo das pessoas que estão ali envolvidos. E no meio disso tudo nós temos uma personagem que no início eu me perguntei o que ela estava fazendo ali e depois é muito perceptível que ela está ali para fazer um elo comigo, com você, como leitor da história. Porque ela não é
nenhuma expertise no assunto, ela tá acompanhando seu marido e ela fica o tempo todo suscetível às visões do marido científica, às visões da parapsicologia dos outros personagens e também sujeita a casa às influências e às manifestações demoníacas que acontecem ali. Eu posso não ter gostado do Dr. Barrett, mas eu entendo o motivo que o autor Richard Matheson o fez assim e acredito que ele cumpriu muito bem o seu objetivo. Eu sempre gosto de falar aqui no canal que a gente não pode ser o leitor egoísta, o que quer fazer o autor o seu escravo, e que vai ler o livro como se o livro fosse ele, como se ele, eu não teria feito assim, eu não teria escrito assim, só que o livro não é meu. Se eu quiser fazer um livro do meu jeito, eu vou lá e escrevo. E eu sempre gosto de falar que se todas as histórias fossem escritas por mim, o mundo não teria graça. Discordar de um autor ou ter sentimentos que não sejam extremamente positivos não fazem da obra uma obra ruim necessariamente. As pessoas confundem muito qualidade com gosto. Eu não gostar não quer dizer que não é bom, né? É uma coisa que a gente tem que fazer uma distinção muito grande. E tem cenas muito legais, muito legais. Cenas que eu tava ansiando, né, para ver uma adaptação cinematográfica, e aí no finalzinho do livro eu descubro que existe uma adaptação cinematográfica. O filme saiu em 1973 e se chama The Legend of Hell House, ou como ficou a tradução no Brasil, A Casa da Noite Eterna, ou seja, só 2 anos após o lançamento do livro. Só que eu me decepcionei muito com o filme. Talvez seja pela época, é claro, né? O filme já vai fazer seus 50 anos ano que vem. E muita da coragem, não, toda a coragem que tem no livro e a ousadia falta ao filme. Você não vê nada das questões relacionadas à profanação e todas as cenas que seriam muito legais, a gente tem uma limitação muito grande por causa dos efeitos da época. Acaba que toda a magia envolvendo a casa, a grandiosidade da casa se perde no filme, que com um baixo orçamento da época, você tem uma casa extremamente... É como se de uma mansão fizesse um kitnet, né? É como se o filme fosse a Hell Kitnet, né? Porque é uma casinha pequenininha que só tem a sala de estar, a capela, que de tão capela é quase um confessionário só, e os 3 quartos que na verdade parecem ser o mesmo quarto, e tipo, foi tudo podado do filme. E o que me espanta é que o roteiro foi escrito pelo próprio Richard Matheson. Escrever um livro é diferente de escrever um roteiro. O roteiro tem todas as suas diferenças, né? Você tem que construir um cenário, é tudo muito diferente. E eu me desencantei muito, muito, muito mesmo com o filme. A caracterização dos personagens ficou muito a calhar, porque assim, tudo bem, a gente não tem visualmente o que eu esperaria do livro, mas se pelo menos os personagens fossem impactantes, se a narrativa e as atuações tivessem ficado interessantes, teria sido um filme marcante. Mas discordo bastante, talvez por isso o filme tenha caído tanto no esquecimento e não tenha sobrevivido tanto na memória igual outros filmes da época. E assim, eu fico muito ansioso para que alguma produtora se interesse em fazer uma nova adaptação dessa obra. Um filme seria interessante, mas acredito mesmo que uma série seria o mais legal. O que mais me vem na cabeça é uma adaptação do Mike Flanagan, que faz aquela série para Netflix, que cada temporada se passa numa casa assombrada. E ele é sensacional. Acho que ele fazendo uma temporada sobre esse livro aqui seria a coisa mais genial do mundo e eu ficaria louco para ver. Olha, se você não tem o que fazer nesse feriado ou você tá planejando em ficar um pouco dentro de casa nos próximos meses, Hell House pode parecer uma companhia assustadora, mas é uma companhia perfeita para te tirar do tédio e te motivar e quebrar aquela ressaca literária que talvez você esteja passando no momento. Então eu só posso indicar, e com essa edição magnífica que da Darkside fica tudo melhor. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Não deixe de curtir esse vídeo e se inscrever no nosso canal, é de graça. E a maioria das pessoas que assistem os nossos vídeos não estão inscritos. Então seja bem-vindo ao Em Diálogo e se inscreva para acompanhar mais do nosso conteúdo. Foi um prazer estar com vocês aqui hoje e a gente se vê nos próximos vídeos. Até mais!